Então, oi, bem-vindos novamente. O que a gente viu nos vídeos anteriores foi a ideia geral de indução matemática, a definição por indução ou definição indutiva ou recursiva, que marcavam um certo conjunto especificando os elementos mais simples e como a partir de elementos de um conjunto a gente especificava elementos mais complexos desse mesmo conjunto. E o que a gente vai ver agora? A gente vai finalmente ver algumas demonstrações por indução. A gente vai ver alguns exemplos de prova por essa ideia de provar que os elementos mais simples de um conjunto têm uma propriedade e que essa propriedade ela é, digamos assim, hereditária, que ela passa de elementos mais simples para elementos mais complexos. Um monte de aspas nesse passa. E como eu disse, eu insisti que eu não esperava que tudo ficasse claro nas aulas anteriores. Eu acredito que com os exemplos de agora e com os próximos, aos poucos isso vai ficando mais claro. Então vamos ver alguns exemplos de prova por indução. Tá? Então, vamos supor que eu tenha o seguinte, vamos supor que eu tenha um conjunto definido indutivamente. Tá? Bom, há outras condições nas quais a gente pode aplicar o princípio da indução e fazer provas por indução, mas vamos ficar agora com aqueles que nós, desde o início, definimos indutivamente. Se a gente tem um conjunto definido indutivamente, isso é, um conjunto que a gente pode organizar e a gente tem os elementos mais simples e a gente tem uma relação clara entre elementos mais simples e elementos mais complexos gerados a partir desses elementos mais simples. Né? Vamos supor que a gente tenha isso. E suponha que a gente quer provar que todos os elementos desse conjunto têm uma certa propriedade P. O que a gente vai poder fazer? A gente vai primeiro, né, fazer a prova, o que a gente chama a prova da base. Ou seja, a gente vai provar que todo objeto pertencente a esse conjunto pela cláusula da base, ou seja, todo objeto mais simples desse meu conjunto tem a propriedade P. Esse é o equivalente de jogar uma bolinha, de apertar, disparar a primeira pecinha do jogo de dominó. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai provar que entre quaisquer elementos de um conjunto, desse conjunto, e elementos mais complexos, há uma certa propriedade. Qual a propriedade? A propriedade de que se um objeto foi obtido pela cláusula indutiva, ou seja, não é mais aqueles objetos simples, é um objeto complexo que pertence a esse conjunto definido indutivamente. Se eu tenho esse objeto definido indutivamente, né, pela cláusula indutiva, aplicada a elementos do conjunto para os quais a propriedade que eu provei vale, então esse objeto obtido pela cláusula indutiva também tem a propriedade P. Tá? Então, o que a gente vai provar? A gente tem um conjunto onde todos os elementos ou são os elementos mais simples definidos pela cláusula da base ou foram obtidos por certas regras a partir de elementos mais simples do conjunto. E a gente vai provar que todos os objetos simples têm a propriedade e que quando eu tenho um objeto mais complexo, obtido a partir de elementos desse conjunto mais simples que tem a propriedade em questão, essa propriedade é preservada. Tá? Eu gosto de fazer uma comparação, quer dizer, como todas as ilustrações, todos os exemplos, ela tem problemas que canta a ponta, né? Exemplos são uma muleta para a gente pensar e todas as muletas podem atrapalhar. Mas vamos, além de pensar no nosso exemplo dominó, vamos pensar, por exemplo, o seguinte, que eu queira provar que todas as pessoas numa determinada ilha têm uma doença. Eu posso fazer isso testando todas as pessoas da ilha, né? Como, bom, só pode ter um número finito de pessoas na ilha, eu poderia fazer isso. Mas digamos que eu conseguisse mostrar que
todas as pessoas naquela ilha são descendentes de um primeiro grupo inicial e que nunca a ilha teve contato em lugar nenhum e não tem mutações genéticas e não pode ter isso. E vamos supor que eu mostrasse que as primeiras pessoas que foram para aquela ilha têm uma doença. E vamos supor que em seguida eu demonstrasse que essa doença é hereditária. Suponha que eu mostre isso, que as primeiras pessoas que estão naquela ilha têm a doença, que todas as pessoas que até hoje vivem naquela ilha são descendentes dos primeiros e que a doença é hereditária. Eu teria com isso provado que todo mundo na ilha tem essa doença. Né? Claro, assim, provas em biologia, elas são mais difíceis de você controlar as variáveis, porque, né, doenças têm mutações, genes têm mutações. Como eu disse, em matemática é tudo muito mais simples, mas a ideia geral é essa, é eu provar que membros mais simples têm uma propriedade e que essa propriedade é hereditária, entre aspas, à medida que eu aumento a complexidade. Eu vou ter provado que todos os elementos desse conjunto têm a propriedade. Vamos ver exemplos. Suponha que eu queira provar que para todo número natural n, ou seja, que qualquer número natural é menor ou igual ao dobro dele. De novo, vocês vão dizer, coisa mais chata ficar provando um negócio óbvio, é óbvio, né? Mas vamos se acostumar a fazer provas para casos simples para aprender como é que funciona o princípio da prova, depois a gente passa para mais complexos. Né? Então, vamos primeiro compreender o que está sendo enunciado aqui. Isso aqui está dizendo o seguinte, se eu pegar qualquer número natural, ele é menor ou igual ao dobro dele. E percebam que é curioso, não é que ele é menor que o dobro dele, ele é menor ou igual. Por quê? Né? Porque eu tenho que 0 é menor ou igual a 2 vezes 0. Né? Eu tenho que 1 é menor ou igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, 0 é menor ou igual a 0, 1 é menor que 2, portanto, é menor ou igual. 2 é menor ou igual a 2 vezes 2, que vai dar 4. Bom, como é que a gente prova que isso vale, em geral, para todos os números naturais? Quem é que me garante que quando eu chegar no 424, ele vai ser menor ou igual ao dobro dele? Né? Insisto, não reclamem que eu estou querendo provar propriedades óbvias. Vamos aprender como é que a gente prova para depois passar para casos mais complexos. Então, vamos ver como é que a gente prova por indução. Vamos lembrar que a gente definiu indutivamente o nosso conjunto dos números naturais, ou a gente poderia defini-los indutivamente, ou seja, entre os números naturais eu tenho um elemento simples, aqui eu tenho só, que é o 0, e todos os outros eu tenho uma relação entre os seguintes, que é a relação de ser o sucessor de. Como é que a gente vai provar que para todo número natural, né, ele é menor ou igual ao dobro dele? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a prova da base, a gente vai provar que se n for igual a 0, que é o meu elemento mais simples do conjunto dos números naturais, a gente tem um único elemento que é o 0, que é o mais simples, eu vou provar que se n é igual a 0, ou seja, se eu estou tratando do elemento mais simples do meu conjunto, ele é menor ou igual ao dobro. Bom, facinho, né? Como 2 vezes 0 é igual a 0, 0 é menor ou igual a 2 vezes 0. Então, quando n é igual a 0, n é menor ou igual a 2n. Né? Eu provei a base. Agora a gente quer provar o passo indutivo. Percebam o que é o passo indutivo, lembrem, ele é um condicional. Eu quero provar que se até um determinado ponto arbitrário qualquer da sequência de objetos que eu tenho aqui, que aqui é linear, ou seja, se para um determinado número qualquer da série dos naturais, vale que o dobro dele é menor ou, vale que ele é menor ou igual ao dobro dele, então vai valer para o objeto seguinte, né, nessa série dos números naturais, que ele é menor ou igual ao dobro dele. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que isso aqui vai consistir.
eu tenho que provar um condicional. Talvez vocês lembrem de lógica 1, que eu insisti como é que a gente prova um condicional. A gente lembra que a gente pode supor o antecedente, vamos aceitar que essa propriedade vale para um determinado ponto, n menor ou igual a 2n, e vamos provar que, né, sob essa suposição, ela vai valer para o elemento imediatamente mais complexo, no caso dessa prova aqui. Então, eu quero provar que se num determinado número qualquer das minhas série natural, da série dos números naturais, vale que ele é menor ou igual ao dobro dele, então, o elemento imediatamente seguinte nessa série, que no caso dos números naturais é n mais 1, é menor ou igual ao dobro desse elemento seguinte, que é o n mais 1. Tá? A gente chama esse antecedente aqui de hipótese da indução, né? Por quê? Porque no caso do passo indutivo, a gente vai provar um condicional. A gente vai provar, supondo, por hipótese, que valha para um número natural, a propriedade de ser menor ou igual ao dobro, vai valer para o elemento seguinte. Por isso que trata-se de uma hipótese da indução. Sob a hipótese de valer para um determinado momento, vai valer para o momento seguinte, tá? Bom, vamos ver como é que a gente prova isso nesse caso simples, né? O que a gente quer provar, então? A gente quer provar, a gente vai supor, essa vai ser a hipótese da indução, a gente pode supor que até n, que para um número n, e esse n é um n qualquer, né? Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4. Vamos supor um momento qualquer aqui da minha série, vale que para esse momento, né, ele é menor ou igual ao dobro dele. Isso é que a gente vai supor. E a gente quer provar que o elemento seguinte é menor ou igual ao dobro do elemento seguinte. O que a gente quer provar então? Eu quero provar que, né, supondo que até um determinado ponto o número é menor ou igual ao dobro dele, eu quero provar que para n mais 1, esse n mais 1 é menor que o dobro dele. Bom, vamos ver a prova. Olha só. 2 vezes n mais 1, bom, aqui eu vou usar uma propriedade matemática, acho que a maioria de vocês lembra, mas se não é distributividade, né? 2 vezes n mais 1 é igual a 2n, eu multiplico 2, mais eu multiplico 2 pelo 1. Então, eu vou ter que 2 vezes n mais 1 é equivalente a 2n mais 2, tá? Qualquer coisa, façam um intervalo, deve ter um monte de vídeo de YouTube mostrando essa propriedade, né? Por enquanto, acreditem em mim, né, que fazer 2 vezes, e vocês podem fazer alguns exemplos para tornar isso mais intuitivo, né? Se eu pegar 2 vezes 3 mais 4, né, isso aqui vai ser equivalente ao multiplicar o 2 pelo 3, que vai dar 6, mais o 2 pelo 4, que vai dar 8. Né? 6 mais 8 vai dar 14. 14. Né? O que eu tenho aqui? 3 mais 4 vai dar 7, 2 vezes 7 vai dar 14. Tá? Então, por isso a gente tem essa propriedade aqui, é uma propriedade matemática, mas razoavelmente simples, eu imagino que vocês consigam acompanhar. Então, a gente tem isso aqui, né? Por essa propriedade matemática. Bom, e lembrem o que a gente quer provar no passo indutivo. A gente quer provar que se para o número anterior a esse n mais 1, ou seja, se para o n a propriedade de ser menor ou igual ao seu dobro vale, ela vale para o n menos 1. Então, pela hipótese da indução,
né? A gente pode estar, por hipótese, supondo que n é menor ou igual a 2n. Bom, mas se n é menor ou igual a 2n, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter esse resultado aqui. Vamos fazer um pouquinho com mais calma. O que a gente tem? A gente tem esse aqui, que o n é menor ou igual a 2n, né? Bom, se o n é menor ou igual a 2n, isso significa que n mais 2, né? Isso aqui vai ter que ser menor do que esse daqui, né? Se o n é menor ou igual ao 2n, o n mais 2 vai ter que ser menor ou igual ao 2n mais 2, né? Ou seja, o 2n mais 2 é maior ou igual ao n mais 2, porque o n é menor ou igual a 2n. E a gente viu que, por essa propriedade matemática que eu chamei atenção antes, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente vai ter que isso daqui, esse aqui, o 2 vezes n mais 1, é maior ou igual ao n mais 2, né? Bom, mas se o n mais 2, desculpa, se o 2n mais 1 é maior ou igual ao n mais 2, portanto, eu vou ter o quê? Que isso aqui, obviamente, é maior ou igual ao n mais 1. Meu vídeo aqui ficou ruim, tá? Eu vou ter que, se isso aqui é maior ou igual que isso aqui, se eu tirar 1, obviamente, isso aqui vai ser maior ou igual ao n mais 1, né? Ou seja, n mais 1 é menor ou igual que 2 vezes n mais 1, tá? Então, é meio chatinho, vocês podem ver o vídeo outras vezes, façam, lembrem, fazer bastante risquinho num papel e vocês vão conseguir perceber como é que a gente prova essa propriedade e a gente vai fazendo mais exemplos, vocês vão se acostumando a fazer provas assim. Então, vamos ver, ignorando os detalhes da prova, vamos ver o que a gente provou. A gente queria provar que para qualquer número natural n, 1, 2, 3, 4, 425, 3.424, né, esse número natural é menor ou igual ao dobro dele. Como é que a gente provou isso? A gente provou que o número natural mais simples, que é o zero, é tal que ele é menor ou igual ao seu dobro, né? Porque 2 vezes 0 é igual a 0, 0 é menor ou igual a 2 vezes 0, portanto. E a gente provou que se um determinado número é menor que o dobro dele, então o número natural seguinte na ordem dos sucessores é menor ou igual ao dobro dele. E com isso, a gente provou o quê? Que todos os números naturais são menores ou igual ao seu dobro. O que eu queria destacar, além da gente ter visto um exemplo de prova por indução, é qual é a formulação do passo indutivo aqui. Aqui a gente tem uma determinada formulação do passo indutivo, que é o seguinte, é que se a propriedade que a gente quer provar, no nosso exemplo, de ser menor ou igual ao seu dobro, se essa propriedade vale para os membros do conjunto, no caso, meu conjunto é os números naturais. Se essa propriedade vale para os membros para um membro qualquer do conjunto, né, para um membro de complexidade n, então ela vale para os membros de complexidade imediatamente seguinte, né? A gente provou que se vale para n, então vale para n mais 1. A gente adotou essa formulação do passo indutivo. Mas essa formulação não é a única. A gente pode precisar utilizar uma outra afirmação que a gente pode provar com base nessa.
Depois a gente vê como é que as duas se relacionam, em especial em aulas síncronas, ou se vocês derem uma olhada no material, nas leituras opcionais. Ao invés de enunciar essa nova formulação, vamos primeiro ver um exemplo. Vamos ver um outro exemplo, um exemplo 2 de prova por indução. Suponha que eu queira provar essa propriedade aqui, que para toda fórmula φ, para qualquer fórmula, a gente lembrar da nossa definição de fórmula, o número de parênteses que abre de φ, o número de parênteses em φ que abre, é igual ao número de parênteses que fecha. De novo, intuitivamente, dada a definição de fórmula, a gente sabe, né? Se eu pegar uma letra sentencial P, bom, eu tenho tantos parênteses que abrem quanto que fecham, né? Se eu pegar P e não Q, eu tenho tantos parênteses que abram quanto parênteses que fecham. Eu tenho que, se eu pegar P implica não Q, I, não S ou R, digamos que eu pegue isso daqui, eu vou ter tantos parênteses que abrem quanto que fecham. Bom, intuitivamente a gente sabe isso. Vamos exercitar como é que a gente prova isso a partir da nossa definição de fórmula, a saber, provar que para toda fórmula φ, o número de parênteses que abrem, que eu estou simbolizando por N índice parênteses que abre, da fórmula φ, é igual ao número de parênteses que fecham, que eu estou simbolizando por isso aqui, da fórmula φ. Vamos ver como é que a gente prova isso. Lembrando que por uma prova por indução, a gente vai ter que provar primeiro que a nossa propriedade que a gente quer provar, qual é a propriedade que a gente quer provar? Aqui nesse exemplo, aqui o número de parênteses que abrem é igual ao número de parênteses que fecham. Eu vou provar que para as nossas fórmulas mais simples, essa propriedade vale, e depois eu vou provar o passo indutivo. O que eu vou provar na base, então? Que para as nossas fórmulas mais simples, a saber, as fórmulas atômicas, para toda fórmula atômica π, o número de parênteses de π, né? O número de parênteses de uma fórmula atômica que abrem é igual ao número de parênteses que fecham. Bom, mas o que a gente tem? Se eu pegar uma fórmula atômica qualquer, P, quantos parênteses que abrem ela tem? 0. E quantos parênteses que fecham ela tem? 0. Bom, mas 0 é igual a 0, né? Então, o número de parênteses que abrem e que fecham numa fórmula atômica é igual. Eu provei que a propriedade de ter o número de parênteses que abrem igual ao número de parênteses que fecham valem para as nossas fórmulas mais simples, porque é sempre 0. Agora, a gente tem que ver o que acontece com os casos mais complexos, que não são de fórmulas atômicas. O que eu vou querer provar? Eu vou passar a considerar, então, uma fórmula φ cuja complexidade é maior que 0, portanto, ela não é mais uma letra sentencial, né? E o que eu vou querer provar? Eu vou querer provar que se a propriedade de ter o número de parênteses que abrem igual ao número de parênteses que fecham vale para as fórmulas mais simples, que são parte de φ, então vale para o φ. Ou seja, o que eu vou querer provar? Eu vou querer provar que se para toda a fórmula ψ, cuja complexidade é menor que φ, vale que o número de parênteses que abrem dessa fórmula de complexidade menor é igual ao número de parênteses que fecham, então, para a própria fórmula φ, o número de parênteses que abrem é igual ao número de parênteses que fecham. Tá? Então, o que a gente vai provar? A gente vai provar uma regra geral que vale para casos particulares, né? Por exemplo, suponha que eu quero provar que não há. Eu quero provar que para essa fórmula, né, o número de parênteses que abrem é igual ao que fecham. Claro, que aqui eu posso só contar, mas eu estou tomando isso aqui como exemplo de uma regra geral que eu quero provar. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou supor que, sob a hipótese do número de parênteses que abrem
das subfórmulas imediatas ser igual ao número de parênteses que fecham, então vale para a fórmula como um todo. Tá? E eu não quero provar isso para esse exemplo particular, eu quero considerar fórmulas super complexas. Eu quero dizer, olha, vamos supor que a propriedade vale para subfórmulas imediatas, então ela vale para a fórmula como um todo. É isso que a gente vai provar no passo indutivo. Tá? O que a gente tem? A gente não está mais tratando da base. A gente, no passo indutivo, a gente quer tratar das nossas fórmulas que não são as mais simples, que não são as letras sentenciais. Né? O que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ter que considerar vários casos. Em particular, eu posso agrupar os meus casos em dois. Né? Se eu desconsiderar os casos mais simples, que a gente já provou na base, que são as letras sentenciais, o que a gente tem? A gente tem que o meu φ pode ser a negação de uma fórmula. Lembrem, ele não é necessariamente a negação de uma letra sentencial. O meu φ pode ser a negação de uma letra sentencial, mas ele pode ser a negação de algo, por sua vez, já complexo. Mas se não é letra sentencial, se não está na base, pode ser a negação de uma fórmula simples ou complexa, né? Ou pode ser, né, um de três casos, né? Como eu disse, eu estou deixando de lado a biimplicação. Ele pode ser da forma, uma fórmula complexa e a conjunção de outra fórmula, simples ou complexa, desculpa, não necessariamente complexa. Ele pode ser uma disjunção e pode ser uma implicação, tá? Então, pode se encaixar num desses casos, em qualquer um desses casos, ele vai ser da forma, abre parênteses, uma fórmula, simples ou complexa, um conectivo binário, conjunção, disjunção ou implicação, e outra fórmula. A gente vai adotar aqui, então, uma estratégia que é conhecida como prova por casos, né? A gente vai agrupar em dois casos. Caso a fórmula seja a negação de uma fórmula, vale a propriedade que a gente quer provar. No caso, a propriedade do número de parênteses que abrem ser igual ao número de parênteses que fecham. Caso a fórmula seja com um conectivo binário, vale que o número de parênteses que abrem é o número de parênteses que fecham, sempre sob a hipótese da indução, sob a hipótese de que a propriedade valha para os casos mais simples, né? Para as fórmulas mais simples, para as subfórmulas imediatas dessa forma. Tá? Vamos ver o primeiro caso, né? O que a gente vai ter? O primeiro caso é onde a minha fórmula φ é a negação de uma fórmula. Então, estão enquadrados nesse caso aqui, a gente pode pensar em exemplos. Tem aqui não A, tem não P, tem não P, tem não A, implica não B. Todas as fórmulas que começam por negação são da forma não uma outra fórmula. Caso contrário, não é fórmula. Né? O que a gente tem? Bom, se uma fórmula é a negação de uma fórmula, bom, então o número de parênteses da fórmula φ é igual ao número de parênteses de psi, porque a negação não introduz nenhuma fórmula. Né? Então, se eu olhar aqui, o número de parênteses disso aqui é igual ao número de parênteses disso aqui. O número de parênteses disso aqui é igual ao número de parênteses disso aqui. O número de parênteses disso aqui é igual ao número de parênteses desse aqui. O número de parênteses desse aqui é igual ao número de parênteses da negada, porque ele não introduz, né? A negação não introduz novo parênteses. Então, o que eu vou ter? Que se uma fórmula é a negação, o número de parênteses que abrem dessa fórmula é igual ao número de parênteses da negada, que eu estou chamando aqui de psi. Bom, e pelo mesmo raciocínio, o número de parênteses que fecham dessa fórmula é igual ao número de parênteses que fecham da negada, né? Eu tenho o mesmo número de parênteses que abrem e que eu tenho o mesmo número de parênteses que
aqui, que fecham, que eu tenho de parênteses que fecham aqui. Né? Bom, lembrem o que a gente quer provar no passo indutivo. A gente quer provar que se a propriedade dessa igualdade de número de parênteses que abrem e fecham vale para as fórmulas mais simples, vale para, o que a gente está provando nesse caso, a negação dessa fórmula. Então, o que a gente tem? Pela hipótese da indução, supondo a hipótese da indução, o número de parênteses que abrem dessa aqui, que é mais simples que o φ, é igual ao número de parênteses que fecham. Bom, mas se ele era igual, e se o número de parênteses que abrem do φ é igual ao do ψ, e o número de parênteses que fecham do φ é igual ao número de parênteses que fecham do ψ, bom, então eu vou continuar com uma igualdade entre o número de parênteses que abrem e que fecham. Então, supondo que o número de parênteses que abrem e fecham disso aqui é igual, o número de parênteses que abrem e fecham disso aqui vai ser igual. Né? Então, nós provamos que para aquelas fórmulas complexas que iniciam com negação, supondo que as subfórmulas tenham identidade entre número de parênteses que abrem e fecham, a negação dela também tem identidade do número de parênteses que abrem e que fecham. Então, a gente provou o que a gente chama de primeiro caso do passo indutivo dessa prova para identidade de parênteses que abrem e fecham de uma fórmula. Vamos ver agora o próximo caso. E a gente vai poder tratar esse caso em grupo, aqui não vai fazer diferença. Né? O que eu quero provar? Eu quero, de novo, supondo que a propriedade vale, a propriedade da identidade de parênteses, vale para fórmulas mais simples, que ela vale para uma fórmula agora do nosso caso de um conectivo binário. E aqui, para essa prova, não vai fazer diferença se ele é a conjunção, a disjunção ou a implicação. Tá? Então, o que a gente quer provar? Vamos supor que a propriedade vale para ψ1 e para ψ2 e vamos provar que então ela vale para o φ, onde o φ é ψ1 e ψ2, ψ1 ou ψ2, ou ψ1 implica ψ2. Bom, vamos ver o que a gente tem. E essa é a parte que vocês vão ter que talvez fazer mais calma em casa, mas vocês revejam o vídeo e façam um monte de risquinho no papel, como eu já disse outras vezes. O que eu tenho? Se o meu φ, se a fórmula, se uma fórmula qualquer, tem esta forma aqui, bom, então o número de parênteses dessa forma aqui, o número de parênteses que abrem dessa forma aqui, vai ser o quê? Ele vai ser igual ao número de parênteses que abrem dessa aqui, mais um. E mais o número de parênteses que abrem daqui, né? Nesse todo aqui, quais são os parênteses que abrem que eu posso ter? Esse aqui, mais todos os que abrem aqui, mais todos os que abrem aqui. Então, eu tenho que o número de parênteses que abrem de φ é igual ao número de parênteses que abrem em ψ1, mais o número de parênteses que abrem em ψ2, mais um que é esse daqui, que é o parênteses desse conectivo aqui. E algo análogo vai valer para o número de parênteses que fecham. Para calcular o número de parênteses que fecham dessa fórmula como um todo, eu vou pegar todos os parênteses que fecham aqui, mais todos os parênteses que fecham aqui, mais esse parênteses aqui. Então, eu vou ter número de parênteses que fecham aqui, número de parênteses que fecham aqui, mais um, que é esse daqui. Tá? Bom, o que a gente tem pela hipótese da indução? Lembra que a gente está provando é um condicional. Na hipótese da identidade de parênteses que abrem e fecham valer para ψ1 e ψ2, vai valer para o φ também. Então, pela hipótese da indução, pela nossa hipótese, o que a gente tem? Que o número de parênteses que abrem aqui dentro dessa daqui é igual ao número de parênteses que fecham nessa daqui. E que o número de parênteses que abrem aqui é igual ao número de parênteses que fecham aqui.
Então, eu quero provar. Sob a hipótese de aqui eu ter identidade de parênteses que abrem e fecham, e aqui eu tenho identidade de parênteses que abrem e fecham, vale para o todo. Então, pela hipótese, por essa pura hipótese, eu estou supondo que vale para cá e vale para cá. Bom, mas se eu tenho o quê? Se eu tenho que o número de parênteses que abrem de psi1 é igual ao número de parênteses que fecham, que abrem em psi2, e o número de parênteses que abrem em psi1 é igual ao número de parênteses que abrem em psi2, né? Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho que isso aqui é igual a isso daqui. E eu tenho que esse daqui é igual a esse daqui. Bom, mas se eu tiver iguais com iguais e outro igual com outro igual, cada um dos lados mais um, eu vou continuar tendo uma identidade, né? Isso é, se eu tiver A mais B mais 1, isso vai ser equivalente a A mais B mais 1. Eu vou continuar tendo identidade. Isto é, o número de parênteses que abrem disso aqui, que é o número de parênteses que abrem de φ, é igual ao número de parênteses que fecham de φ. Portanto, eu provei. No passo indutivo, eu provei o quê? Sob a hipótese da identidade de número de parênteses que abrem e fecham aqui, e sob a hipótese da identidade de número de parênteses que abrem e fecham aqui, eu tenho, trivialmente, a identidade do número de parênteses que abrem e fecham desse todo. Bom, o que eu provei? Provei que nas minhas provas, nas minhas fórmulas mais simples, eu tenho identidade de parênteses que abrem e fecham. Com base nisso, né, eu provei que se vale para as fórmulas, desculpa, eu vou repetir, tá? Eu provei na base que, no caso das letras sentenciais, o número de parênteses que abrem e fecham é idêntico, porque é zero. E eu provei agora no passo indutivo que, supondo que a propriedade valha para as fórmulas mais simples, quando eu aumento em grau de complexidade, seja pela negação, seja por conectivos binários, eu mantenho a identidade de parênteses. Portanto, por mais complexa que seja a minha fórmula, eu vou ter a identidade de parênteses que abrem e que fecham. Tá? Portanto, eu provei que vale para todas as fórmulas da linguagem. Vamos só retomar rapidamente o que a gente viu nessa prova dessa propriedade óbvia, né? O que a gente viu no passo indutivo? Né? A gente viu, vamos pegar uma fórmula qualquer que a complexidade é maior que zero, ou seja, não é uma fórmula atômica. Eu mostrei que se para toda fórmula de complexidade menor a propriedade vale, a propriedade da identidade de parênteses, essa é a minha hipótese da indução, então vale para a fórmula mais complexa. Como é que eu provei isso? Considerando dois casos possíveis. Eu mostrei que se a fórmula for a negação, então supondo que para a fórmula mais simples psi eu tinha identidade de parênteses, eu vou ter identidade de parênteses para o φ. E mostrei no segundo caso que se a minha fórmula for parênteses, fórmula conectivo binário, fórmula parênteses, então, supondo, hipótese da indução, que valha para psi1 e psi2, a identidade de parênteses, vai valer a identidade de parênteses aqui. E o que a gente tinha mostrado na base? A gente tinha mostrado que se a complexidade do φ é zero, ou seja, se é atômica, se é a mais simples, então eu tenho identidade de parênteses.
Então, juntando as duas coisas, eu mostrei que as fórmulas mais simples têm a identidade de parênteses e que pelo aumento de complexidade, seja por negação, seja por conectivo binário, a propriedade da identidade de parênteses é preservada. Portanto, eu posso concluir que para qualquer fórmula φ, eu tenho a identidade de parênteses que abrem e que fecham. Tá? O que eu queria chamar a atenção em seguida é para o modo como o passo indutivo é formulado aqui, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha visto no nosso exemplo de um número ser sempre menor ou igual ao dobro dele. O que a gente tinha visto no exemplo anterior, né? A prova que a gente tinha feito. A gente tinha visto a base, que era o meu número mais simples, que era 0, né? E a gente tinha visto que como 2 vezes 0 é 0, eu tenho que 0 é menor ou igual a 2 vezes 0. E em seguida a gente tinha visto que se um número qualquer n é menor ou igual a 2n, então o número seguinte, n mais 1, é menor ou igual ao dobro dele. Ou seja, a gente tinha usado essa formulação aqui para passo indutivo. Qual formulação? A saber, se a propriedade P vale para os membros do conjunto para o qual eu quero provar a propriedade. Para os membros desse conjunto de complexidade n, então vale para n mais 1. A gente estava trabalhando, a gente podia fazer a prova simplesmente considerando, né, que se vale até um ponto n, vale para o ponto de complexidade maior imediatamente seguinte. Tá? Mas a gente não pode fazer, não poderia fazer isso no segundo caso. Vamos ver por quê. O que a gente precisava utilizar nesse caso aqui? Né? Eu queria provar que se vale para subfórmulas mais simples, então vale para uma fórmula mais complexa. Só que eu não tenho uma relação entre as fórmulas que é uma relação linear. O que eu quero dizer com isso? Pelo menos não se a gente adotar a definição de grau de complexidade como equivalente ao número de conectivos, né? Porque o que eu vou ter? Vamos considerar um exemplo. Eu tenho um exemplo de fórmula que é, por exemplo, esse daqui. Né? O que eu tenho? Se eu adotar a definição de grau de complexidade de fórmula como equivalente ao número de conectivos, o grau de complexidade dessa fórmula aqui é igual a 3, né? Só que o que eu quero provar? Eu quero provar que se a propriedade da identidade de parênteses vale para essa aqui, que tem grau de complexidade 2, e vale para essa aqui, que tem grau de complexidade 1, então ela vale para essa todo, que tem grau de complexidade 3. Então, aqui eu não posso, não basta eu supor que vale para o grau 2, então vale para o grau 3. Eu tenho que supor, a minha hipótese da indução, é que vale para toda a fórmula de complexidade menor, e não simplesmente um grau menor. Tá? E por isso a gente utiliza uma outra formulação do passo indutivo, a saber, se a propriedade P vale para todos os membros de gama de complexidade menor que n, e não simplesmente até um grau n, e vão provar que vale para o grau seguinte. Eu tenho que supor que vale para todos os graus de complexidade menor, então vale para o grau de complexidade n. De novo, a gente ainda está numa parte de matéria que eu sei que é muita informação e eu não espero que vocês guardem tudo, vocês vão voltar a isso depois de ver vários exemplos, né? Mas só antecipando, a gente tem duas formulações para o passo indutivo, ou duas formulações porque é conhecido como princípio da indução, né? Numa delas, no passo indutivo, a gente tem a formulação que se a propriedade vale para n, ou seja, para elementos de grau de complexidade n, vale para o elemento de grau imediatamente seguinte, n mais 1. Isso é exatamente a mesma coisa que dizer que se a propriedade P vale até n menos 1, ela vale para n, né?
Dizer que se vale até n, então vale para n mais 1, é a mesma coisa que dizer que se vale para n menos 1, vale para n. Então, conforme o autor, conforme o contexto, conforme a prova, se pode utilizar uma dessas duas formulações. Por outro lado, a gente tem uma formulação distinta, que às vezes é necessária, embora possa ser obtida dessa daqui. Eu deixei isso para exercício, a gente pode voltar na aula síncrona, mas é uma outra formulação que às vezes tem que ser usada, às vezes essa aqui não pode ser usada, como no caso que a gente viu das formas, né? O que eu tenho? Eu teria a formulação que se a propriedade P vale para todos os elementos de complexidade menor que n, e aí não é simplesmente a hipótese da indução que vale para n, é que vale para todos os menores que n, então vale para o n. Né? Foi o que a gente precisou. Se vale para todas as fórmulas de complexidade menor, vale para a fórmula mais complexa. E essa formulação é exatamente idêntica a dizer que se vale para todos os elementos até n, vale para os de complexidade n mais 1. Essas duas são iguais, tá? Então, lembrem disso, por enquanto meio que decorem, vejam o quanto vocês conseguem entender com base na diferença dos dois exemplos que a gente viu até aqui, mas isso vai ficar mais claro, essas duas possibilidades, à medida que vocês virem mais exemplos. O que é importante é vocês terem claro, por enquanto, a ideia de como é que se faz uma demonstração ou uma prova por indução. Eu mostro que uma propriedade vale para os elementos mais simples e mostro que essa propriedade é hereditária, que se vale para elementos mais simples, vale para elementos mais complexos. Tá? E com base nisso, então, a sugestão é que vocês façam alguns exercícios. Tá? Então, vocês façam os exercícios do tópico 1 de 2 a 8, o 2 é opcional, os outros são mais simples. Façam bastante risquinho em papel, discutam bastante entre vocês e a gente se encontra no nosso primeiro encontro síncrono para ver, para discutir um pouco essas provas antes de ver mais alguns exemplos de provas por indução, depois de ter introduzido mais uma noçãozinha. Então, até breve.